Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Salmos 51. Salmos 51, versículo 11. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os seus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Amém. Sinceramente, eu não esperava estar aqui hoje. E estar aqui em cima, olhar aqui de cima, é algo muito complicado. É algo muito... para mim, que sou alguém tímido, sou alguém fechado, estar aqui em cima para mim hoje é muito complicado. É muito difícil daqui. Mas estar aqui nesse momento, no dia de hoje, é impossível. Quando eu estive aqui nos Jovens, eu falei acerca disso. E hoje, novamente, é impossível eu subir aqui em cima e não fazer a reflexão do que Deus está fazendo na minha vida. E não fazer a reflexão de quem eu sou, do tamanho que eu sou e do tamanho que Ele é. Da forma como Ele pega pessoas tão pequenininhas como eu me vejo nesse momento. Quando eu olho aqui de cima, eu vejo pessoas aí embaixo. Eu sei que tem pessoas mais crentes que eu aí embaixo. Eu sei que tem pessoas que provavelmente pregam melhor que eu aí embaixo. Eu sei que existem pessoas aí embaixo que provavelmente orem mais que eu. Mas existe uma palavra do Senhor sobre a minha vida. E hoje quem está aqui não é o Éder, não é as qualidades ou a capacidade do Éder que está aqui em cima falando. Mas é a palavra do Senhor sobre a vida do Éder se cumprindo. Quando eu subi aqui, faz um mês, 2 meses atrás, mais ou menos, quando eu estive aqui nos Jovens, dando a palavra, eu falei que eu não conseguia subir aqui em cima sem lembrar do dia que eu estive aqui pela primeira vez. A forma que foi, eu não consegui subir aqui em cima. Eu começo a pensar a forma como eu cheguei aqui na igreja a primeira vez. Para você entender mais ou menos, eu praticamente nasci em berço evangélico. Eu nasci na Assembleia de Deus, minha mãe era desviada quando eu nasci, recém eu nasci, eles já foram para a igreja. Eu comecei a pregar a palavra do Senhor com 12 anos de idade. E comecei a pregar e fui levado para alguns lugares aqui da cidade, nas igrejas da Assembleia de Deus, que apoiam bastante as pessoas que pregam. Eu fui levado para pregar a palavra em alguns lugares. Foi uma bênção. À medida que foi aproximando a idade, a minha adolescência, aconteceu que eu saí da igreja. Eu me arrebentei. O diabo me marcou profundamente a minha alma no período em que eu saí da igreja. E muitas vezes eu pensava, e quando eu estava no mundo eu lembrava da fase em que eu estava na presença de Deus, da forma como o Senhor me usava, porque eu era apenas um menino, eu não tinha conteúdo de sabedoria humana, eu era apenas uma criança, eu tinha 12 anos de idade, mas Deus me usava, eu vi Deus fazer grandes coisas através da minha vida, não por mim, porque eu era apenas uma criança, mas pela palavra dEle. E quando eu me afastava, quando eu estava lá longe da presença do Senhor, cheio de traumas, da forma como o diabo conseguiu me envolver, eu lembrava das épocas em que o Senhor me usava. Não era pela questão da palavra em si, mas era pela questão do chamado. O Senhor tinha um chamado sobre a minha vida e aquilo me fazia ser diferente. E eu lembrava daquilo e aquilo ardia no meu coração. Aquilo me fazia sentir saudades dos tempos em que eu podia me ajoelhar na presença de Deus, falar com Deus e ver através da minha vida o Senhor falar com outras pessoas. E eu me lembro que esse versículo mexia muito comigo, porque a situação de Davi era mais ou menos assim. E Davi clama ao Senhor e ele diz o seguinte: Então ensinarei aos transgressores os seus caminhos, os pecadores se converterão a ti. Ele diz: Senhor, me devolve a tua presença. Senhor, me devolve a alegria da tua salvação. E se tu fizer isso, eu vou dizer aos outros o que tu fizeste na minha vida, o tamanho da tua misericórdia, o tamanho da tua bondade. E se eu estou aqui nessa noite hoje, é para te dizer isso, meu querido. Eu não sei se você tem uma palavra sobre a sua vida. Se você tem, se você ainda não tem, Deus vai dar. Mas se você tem, e por algum motivo você deixou perder no caminho o chamado do Senhor, aquilo que o Senhor tem para a sua vida, eu quero te dizer nessa noite, o Senhor trouxe alguém para dar uma palavra hoje nessa noite, que não é um grande teólogo, que não é um grande pregador, que não é alguém que vai te deixar admirado com a sua sabedoria, mas é alguém que é a prova viva da misericórdia do Senhor. O Senhor quer restituir na sua vida o que você perdeu. O Senhor quer restituir na sua vida. Se você entrou aqui triste, pensando que você perdeu aquilo que estava sobre a sua vida, eu quero te dizer que não. O Senhor te trouxe hoje aqui nesta noite para te tocar, para te fazer lembrar aquilo que você deixou
deixou pelo caminho, ou se Deus te deu uma palavra e você sequer ainda começou a fazer o seu chamado, você não se acha capacitado para fazer aquilo que o Senhor tem para você. Eu quero te dizer nessa noite, Ele te pega pela sua mão nessa noite, Ele manda te dizer que você vai se levantar, que a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida, que assim como eu, que é alguém pequeno, muitos outros na história do cristianismo, pessoas que não tinham capacidade em si mesmo, se encontraram em Jesus, se aproximaram de Jesus, e a sua história mudaram, influenciaram a humanidade. Assim o que o Senhor quer cumprir o seu chamado na sua vida. Então coloque o seu coração, como o salmista Davi ensinou, contrito e quebrantado, apresente diante do Senhor de forma humilde, e Ele quer se apresentar para você nessa noite, e quer cumprir aquilo que Ele prometeu para você nessa noite. Você crê nisso? Esse salmo provavelmente ele foi escrito logo após o profeta Natan ter confrontado Davi do seu pecado com Betseba. Você conhece a história? Davi deveria ter ido à guerra, não foi. E ele observa Betseba, ele acha Betseba muito bonita, muito atraente. E mesmo ela sendo casada, Davi seduz Betseba, Davi engravida Betseba e cria um plano para matar o marido de Betseba, Urias. Enquanto ele estava em guerra, ele colocou no fronte de batalha e Urias foi morto. Davi pecou diante do Senhor, e o profeta se apresenta para Davi, confronta Davi, e esse salmo provavelmente foi escrito nessa época, logo após Natan ter confrontado Davi. Davi, então, quando cai em conta de si do seu pecado, ele escreve esse salmo, e esse salmo é uma das declarações mais poderosas sobre a profundeza do pecado e do arrependimento que a gente encontra na Bíblia. É uma espécie de oração de penitência, onde Davi se apresenta diante do Senhor, se penitencia e se arrepende diante de Deus. É algo muito lindo, é algo muito profundo. Todo o Salmo 51 é muito usado para falar acerca de pecado, acerca de arrependimento. É um salmo muito usado para falar acerca disso. Ele ensina os cristãos a profundidade do pecado e tenta nos levar a voltar ao arrependimento de forma sincera, de forma contrita. Mas o que me chama a atenção no Salmo 51, quando eu li o Salmo 51, parece que eu consigo enxergar Davi no alto da sua aflição, escrevendo esse salmo. O que me chama a atenção é que me parece que Davi faz uma viagem introspectiva. Parece que ele olha para dentro de si e começa a olhar. O Davi se encontra com o Davi por causa do pecado. No momento crítico da vida dele, o Davi tem um encontro com o próprio Davi. Davi começa a se questionar e começa a olhar para dentro de si e começa a olhar o verdadeiro Davi. Davi, nessa situação, ele já era grande, ele já era rei, ele já tinha recebido a unção do Senhor. E algo terrível acontece com isso do pecado, e ele para e faz uma análise de si mesmo. O mesmo acontece com outros personagens bíblicos. Por exemplo, se você lembrar de Salomão, se você ler o livro de Eclesiastes, é a história de Salomão. Salomão, ele conseguiu tudo o que queria, tudo que ele conseguiria ter, ele conseguiu, tudo que ele sonhou ter, ele conseguiu. E na sua velhice, Salomão para escrever o livro de Eclesiastes. E quando ele escreve o livro de Eclesiastes, ele diz: olha, o negócio é o seguinte, tudo que a gente quer hoje em dia, o Salomão conquistou. Tudo que o mundo prega que a gente tem que ter, Salomão conquistou. Se você quer dinheiro, Salomão era muito rico. Hoje diz, não, tem que ter várias mulheres. Salomão tinha umas 700 lá. Era muita gente. E Salomão conseguiu muitas coisas. Tudo que ele queria, ele conseguiu. Mas um dia, Salomão chegou na sua velhice. E quando chegou na sua velhice, Salomão também teve um encontro com o Salomão. Salomão também teve uma viagem introspectiva. Ele também teve que olhar para dentro de si. E quando ele olhou para dentro de si, Salomão viu que tudo aquilo pelo qual ele tinha tanto apreço não passava de vaidade. Ele disse: tudo é vaidade. E ele conclui o livro de Eclesiastes dizendo o seguinte: olha, se nós temos que fazer algo, que nós façamos obedecer a palavra do Senhor, ser temente ao Senhor e obedecer a sua palavra. Esse é o mandamento, é isso que vale a pena na vida. Da mesma forma que o personagem bíblico também, Paulo
Da mesma forma, Paulo tinha um encontro consigo mesmo todas as vezes que o espinho na carne o espetava. Paulo era um homem de grande revelação. Paulo era um homem ousado. Paulo, ele muda a história do cristianismo. A partir dele, os gentios conhecem o evangelho, e Paulo muda a história do cristianismo. Mas mesmo Paulo, no alto da sua sabedoria, um dia tinha um encontro com Paulo. Um dia ele tinha que encontrar consigo mesmo. E quando ele se apresentava ao Senhor, ele dizia: Senhor, tira de mim esse espinho na carne, eu já não aguento. O Senhor dizia para ele: Paulo, a minha graça te basta.